Muito bem. Agora tá bom? Aí, garoto. Bora lá. Atos. Estamos no livro de Atos, estudando capítulo a capítulo, trecho a trecho, perícope a perícope. Esses nomes esquisitos, perícope, é nome teológico, né? É o nome que a gente dá para aquelas divisões que você deve ter aí na sua Bíblia. Às vezes elas diferem um pouco, mas é isso aí. Trechos e trechos e trechos que vão servindo para a gente ter uma certa divisão e aprendermos um pouco mais. Semana passada falamos sobre o capítulo 14, o final do capítulo 14, falamos sobre pressão ou pressões que vêm contra a nossa fé. Lembramos um momento em que a multidão é corrompida por aqueles que vêm tratar e trazer assuntos esquisitos à fé em Cristo Jesus, e essa mesma multidão que estava assim num processo de conversão, segundo a palavra de Paulo e de Barnabé, se levantam para apedrejar Paulo. É uma cena, deve ter sido uma cena terrível, mas Paulo é sustentado por Deus, dado como morto, daqui a pouco se levanta e continua pregando, e não foge da luta, passa pelas cidades que já havia sofrido perseguição. É impressionante o que Paulo faz, como ele vive, como ele se entrega, ele e os demais apóstolos também, é claro, e aprendemos que nós devemos continuar em fé. Quero lembrar você que todo esse papo aqui, ele é gravado, e está no nosso canal no YouTube. Você que de repente perde uma das conversas aqui, use esse instrumento para se atualizar e para continuar acompanhando, porque essa sequência é importante, né? Vai nos esclarecendo, nos fazendo aprender algumas coisas bem legais. Hoje a gente chega até o capítulo 15. É isso aí, chegamos ao capítulo 15, que é um capítulo longo. Eu vou dividir aqui em algumas partes, tratar parte a parte, para a gente entender o todo do que está acontecendo aqui. Vamos lá, sem mais delongas. Atos capítulo 15, versículo 1 diz assim: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem mesmo os nossos pais puderam suportar em nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Vamos parar por aqui, porque temos uma sequência grande aí. Gente, a igreja, ela está indo muito bem, a igreja está crescendo, a igreja está se expandindo. Essa é a primeira viagem missionária feita por Paulo, feita por Barnabé, e eles invadem várias regiões e vão pregando o evangelho. Ao saírem de Jerusalém, ao atravessarem a Judéia, passarem por Samaria e irem dentro do Império Romano, eles estão cumprindo o que Jesus disse a eles: vão,
vocês vão pregar em todos os lugares, até os confins da terra. É o que eles estão fazendo. E tudo está acontecendo de uma forma muito interessante. Eles pregam o evangelho nas cidades da região, eles instituem liderança, eles fortalecem a doutrina. Tudo isso está no capítulo 14. Mas, agora, aparece um grupo que nós vamos chamar aqui de judaizantes. Quem são essas pessoas? São pessoas que participaram da igreja da Judéia, ou seja, lá de Jerusalém, e eles tinham uma comunicação entre as igrejas já se comunicavam, não obviamente como a gente hoje, mas trocando cartas, trocando informações, enviando pessoas, essa coisa toda. E esse grupo, que a gente chama de judaizante, é um grupo de judeus convertidos ao evangelho, mas eles afirmam que os gentios, vamos lembrar, gente, gentio é aquele que não é judeu, judeu e gentio, raças distintas, né? Etnias distintas. Eles achavam que tudo bem, essas pessoas se converterem a Jesus e reconhecerem Jesus como Messias, está tudo ok. O problema é, essas pessoas precisam cumprir uma parte da lei, principalmente a circuncisão. Olha só o que diz o primeiro versículo que nós lemos. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. É muito sério isso, né? Essas pessoas não são muito apresentadas, não são muito identificadas dentro do texto. Eram cristãos genuínos, judeus que se converteram, mas eles pensavam que era necessário um acréscimo à salvação. Para eles era muito louco, muito difícil de entender graça. Então, eles traziam o peso da tradição, o peso do tradicionalismo, da lei judaica. Puxa vida, nós passamos a vida toda, geração após geração, milênios aí, né, desde Abraão até hoje, cumprindo a lei, guardando a lei. Agora vem Jesus, ok, já entendemos que Jesus é o Messias, já entendemos que esse link entre ele, Jesus, e o Antigo Testamento já foi esclarecido para a gente. Que legal, incrível, o Messias veio. Mas para a gente, pensavam esses judaizantes, não dá para a gente descolar a coisa desse jeito, é muito. Precisa haver a guarda de pelo menos uma partezinha da lei. E eles escolheram justamente a circuncisão, né, gente? Podiam ter escolhido outra coisa, né? Logo, coitado dos homens, já tinha que passar a faca no Bilal. É difícil, né? Mas justamente nessa parte é o que eles escolheram, o que eles queriam. Por quê? Porque eles carregavam uma dificuldade. Era muito difícil para eles viverem esse novo momento. Por quê? Porque, na verdade, para nós também, o poder do tradicionalismo é muito grande. Isso é uma realidade que toca todos nós carregamos algumas coisas que compõem a nossa vida. Você sabe que você é quem você é, não por aquilo que você é agora, mas por uma história que você já viveu, né? Você já entendeu isso? Você é fruto da tua história. O Hamilton de hoje é o Hamilton que viveu 55 anos já, das relações que eu tive, as pessoas com quem eu convivi, as experiências que eu vivi. Isso me compõe, esse sou eu. E dentro dessa história, eu carrego tradições ou tradicionalismo, coisas que fazem parte da minha vida, que me foram dadas, que me foram passadas, coisas que eu abracei, coisas que são importantes para mim. Não me refiro só a questões religiosas, me refiro a situações da vida, me refiro a atitudes que a gente tem, comportamentos que a gente tem, que nos compõem. Algumas dessas tradições nos são passadas no berço, coisas que a gente aprende. Por exemplo, o meu pai, na hora de fazer o prato dele, ele coloca o feijão, amassa o feijão e depois coloca o arroz. É o santo garfo do seu Silas usando ali para amassar o feijão. Essa tradição eu não herdei.
Mas é uma coisa interessante, porque nas famílias isso acontece, o jeito de fazer, por exemplo, arroz e depois põe feijão. Quem aqui põe o feijão em cima do arroz? Vamos fazer uma pesquisa, levante a mão. Com quem que você aprendeu isso? Na sua família. Agora tem gente que põe o feijão e depois cobre de arroz. Não, gente, isso aí não pode. Tem que ser arroz primeiro, depois o feijão. Sabe como é que é? Essas coisas simples que compõem a nossa vida. Agora imagina um judeu que viveu a vida toda apegado a essas tradições. Daqui a pouco tem que mudar tudo. Para eles isso era muito difícil. E o problema do tradicionalismo é que ele muitas vezes afeta a nossa espiritualidade. O formato, o jeito, a tradição ganha um peso que atrapalha a nossa fé. Instituições, coisas muito pesadas atrapalham a nossa fé. Olha que interessante uma frase que é atribuída ao Papa Francisco. Eu acho que não foi ele que falou isso aqui não, mas eu procurei na internet, apareceu o nome dele, vou dar um crédito a ele. Diz assim: a tradição é a fé viva dos mortos. A tradição é a fé viva dos mortos, o tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Interessante isso. Tem um tipo de tradição que é pesada, a gente chama de tradicionalismo, que atrapalha, que dificulta, por exemplo, organizações muito pesadas, em que o sistema tem que ser assim, tem que ser assim. Aqui sempre foi assim, não pode mexer nem no banco, porque o banco é santo, entendeu? Essa coisa muito dura, muito pesada, muito difícil, isso muitas vezes nos atrapalha. E no caso dos judeus, é muito complicado isso, porque eles pensavam que Jesus não era suficiente para salvar. A tradição geralmente gera isso em nós, tem que ter mais alguma coisa. Só Jesus, só a graça, só a fé na obra em Cristo Jesus é pouco. Temos que sofisticar isso um pouco. Temos que incluir algum tipo de rotina para os irmãos terem o mérito da salvação. E esse é um problema. Essa reação, ela continua acontecendo. No caso deles era Jesus mais circuncisão igual salvação. É o que eles falam naquele texto que nós lemos. Se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão ser salvos. Olha o peso disso, gente. Ou seja, Jesus não é suficiente. Nós muitas vezes vamos por esse mesmo caminho. Apenas salvação em Cristo Jesus não nos é suficiente. Nós queremos acrescentar alguma coisa, geralmente, para fazer com que nós sejamos merecedores da salvação. Esse é um ponto crucial. Geralmente queremos ser merecedores da salvação. Você sabe muito bem, você que ouve a gente aqui já há algum tempo, que essa é uma característica da religião, que é meritocrática. Ela funciona por mérito. A religião funciona por mérito. E quem é que está fazendo essa observação aqui? Judeus convertidos ao cristianismo. São irmãos, mas eles carregam uma tradição religiosa muito pesada. E agora essa tradição religiosa é colocada diante dos apóstolos. Não dá para ser só Jesus, tem que ser Jesus mais alguma coisa. Característica da religião. Você é salvo não por graça na religião. Você é salvo sim por graça, mas você tem que fazer alguma coisa. Você tem que complementar a situação com alguma coisa. Não é assim, de graça. Esse é o pensamento, essa é a dificuldade que muitas vezes nos alcança na nossa espiritualidade. E aí, essa posição desses irmãos, podemos chamar assim, judeus, convertidos ao cristianismo, que agora querem impor, exigir, trazer para a banca, trazer para a discussão, o fato de que não é só Jesus mais a circuncisão, isso causa um problema. Olha o versículo 2. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, a coisa ferveu, né, gente? Foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar essa questão. O couro comeu.
Não, é só Jesus. Não, é Jesus e a circuncisão. Não pode ser. É, não é. Pode ser, não é. A coisa começou a ficar complicada. Interessante que há uma boa vontade desses irmãos judeus convertidos. Todos queriam ser bons cristãos, né? Mas essa coisa do, será que a gente precisa de algo a mais? Será que a gente não precisa? E isso é muito sério para aquela igreja que está nascendo, né? A vida cristã, a salvação está em jogo, gente. A salvação está em jogo. Essa conversa, ela é muito séria. E se ela não fosse adequadamente resolvida lá há quase 2000 anos atrás, nós provavelmente teríamos o reflexo disso na nossa espiritualidade. Não se engane, pode ter certeza disso. Como é que eles resolvem a questão? Bom, a resolução vem através do fato de Paulo e Barnabé e outros serem enviados a Jerusalém. Diz o texto que no caminho eles vão celebrando os acontecimentos e em Jerusalém eles encontram a estrutura central da igreja, que era em Jerusalém nesse momento. Eles encontram o grupo de fariseus que veicula isso, que exige isso, e a situação precisa ser resolvida. Sabe o que é interessante? Se você tiver um pouquinho de curiosidade, você vai encontrar essa história no livro de Gálatas. Essa história aqui, ela é relatada na carta que Paulo manda aos Gálatas. É bem legal. Essa carta, você terá o destrinchamento dessa situação toda. E aí, lá você vai perceber que até Pedro tem uma certa dificuldade com isso. Pedro parece que num primeiro momento também achava que era importante guardar alguns aspectos da lei. Você percebe isso lá em Gálatas. Ele e Paulo entram em conflito, rola uma treta entre os dois lá em Gálatas até eles se ajustarem. É interessante demais isso. Paulo é o instrumento de declaração dessa independência da igreja dos gentios. Nós não vamos seguir essas tradições, e lá em Gálatas você entende melhor. Muito bem, então agora a gente já entende o que está acontecendo, esse pessoal foi lá para Jerusalém, e no versículo 6 em diante diz assim: então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito, Deus me escolheu entre vocês para que, da minha boca, os gentios ouvissem a palavra do evangelho e crescem. E Deus e Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que somos salvos pela graça de Jesus, do Senhor Jesus, assim como eles. Bom, agora a imagem é Pedro junto com Paulo, junto com Barnabé, lá em Jerusalém. O concílio está formado e eles estão conversando. Vou lembrar que o destino da igreja aqui está em jogo: cristianismo ou um judaísmo disfarçado. Dependendo da decisão que eles tomassem, a coisa poderia ir para um lado ou para o outro, como aconteceu. Já já a gente vai entender melhor isso. Pedro começa a falar e ele defende a liberdade dos novos discípulos de Jesus, que eles não tenham essa imposição da lei. Não, gente, é o que Pedro fala. Vocês já não perceberam que nós que fomos batizados e cheios do Espírito Santo, judeus, estamos na mesma condição que romanos, gregos e outras nacionalidades, gente gentil, gente que não é judeu, também foi cheio do Espírito, também receberam o Espírito Santo. Somos iguais a eles. Então Pedro já começa ajustando. Depois disso, Paulo e Barnabé tomam a palavra, contam o que Deus fez na viagem, isso serve, é um testemunho. Então, o que é que está acontecendo aqui, gente? É uma conversa chamada pela história de concílio. O concílio, que é uma palavra que tem origem no latim, que deriva do termo concilium, que significa o quê? Uma reunião, uma assembleia ou um encontro de pessoas para discutir assuntos importantes. Isso aqui é chamado, gente, essa conversa entre apóstolos
lá em Jerusalém, no primeiro século, é a primeira que acontece, é chamada de Concílio de Jerusalém. A palavra concílio já nos dá a ideia de conciliar, de reconciliar, se for o caso, de entrar em acordo, de ajustar as coisas. E me chamou muito a atenção, por quê? Porque nós, como eu já disse, estamos diante de um problema muito sério. A igreja poderia sofrer coisas muito difíceis, muito complicadas, se eles não tratassem isso da melhor maneira possível. Temos dois lados aqui. Um lado dizendo é preciso circuncidar, e apresentando as suas justificativas. O outro lado dizendo não é preciso circuncidar, e também apresentando as suas justificativas. Mas não é interessante que eles não saem na mão, como a gente fala? Não é interessante que eles não fazem uma oposição, um grupo ao outro de forma hostil? Eles sentam e conversam. Tem um diálogo aqui. O negócio é sério, gente. O negócio é assim, para romper a igreja, é um grupo contra outro grupo. Mas era uma igreja madura, e ela quer resolver as suas questões, não com agressividade, não com gritaria, não com violência, mas com diálogo. Aqui nós temos o reflexo de algo que é muito sério, e pode ser resolvido, como é resolvido, no diálogo e na conversa. Eu separei alguns textos para você, que eu vou ler rapidamente, para confirmar o quanto isso é importante, não só no momento histórico em que nós estamos observando, mas como uma lição para nós. Provérbios 15:1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Tiago 1:19, sabeis disto, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Provérbios 18:13, o que responde antes de ouvir, isso é estultícia e vergonha para ele. E finalmente Colossenses 4:6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Gente, essa história aqui nos dá um exemplo muito legal, um exemplo comunitário e um exemplo individual. Precisamos resolver as nossas divergências através da conversa e do diálogo. Fomos dotados de uma capacidade de dialogar que só nós temos. Você já percebeu como os animais funcionam? Não tem muita conversa, né? A minha cadelinha, a Mona Lisa, está com 11 aninhos, tadinha, ela já está surda. É mó barato, às vezes a gente chama ela, ela não ouve, aí você chega perto, ela toma um susto assim, porque ela não te ouviu, muito engraçado. Está velhinha já. É uma gracinha, é dócil, é mansinha, mas vai mexer no prato dela para você ver, não tem diálogo. Ela já mostra o dente na hora. E já tem uma gata doida lá em casa que apareceu há alguns anos, que convive, ela e a Mona Lisa, o nome da gata é Gata, tá bom, né? O nome da gata é Gata, só isso, Mona Lisa e Gata. As duas convivem lá, mas às vezes a gata ela é meio inocência, se ela vai lá mexer na comida da Mona, não tem diálogo. É engraçado isso. Nós temos a capacidade do diálogo. Eu trabalhei alguns meses atrás com um material para educação de adolescentes, de jovens do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, na área chamada educação socioemocional, que é uma coisa que quem trabalha com educação aqui já ouviu falar. Se você pai acompanha o trabalho dos teus filhos no colégio, na escola, você vai perceber, é um jeito que o Estado deu, muito bom por sinal, para tentar ajudar a molecada, os jovens, a se ajustarem à realidade da vida. Eu sou da época que o negócio era português, inglês, matemática, o máximo que tinha era aquele negócio que ensinava a gente a cantar o hino nacional, educação moral e cívica. É do seu tempo? É porque você é velho então, isso aí é do nosso tempo. Educação moral e cívica. Mas o colégio era assim, era aula de
exatas, era aula de coisas cognitivas, como a gente fala. Só que a sociedade foi se perdendo tanto, né, gente? E as famílias estão tão desagregadas, tão bagunçadas, que os nossos jovens e adolescentes vão para a escola assim, doidos, né, despreparados para a vida. E aí, os professores agora têm um trabalho bem interessante. Orem pelos professores. Então, orem pelos professores, é importante. Eles têm um trabalho árduo de ensinar nossas crianças. E eu escrevi esse material. Daqui a pouco será publicado aí por uma editora e usado nas escolas. Muito legal. E eu me deparei com temas como empatia, resolução de conflito, sociabilidade, necessidades humanas que se perderam, já são difíceis de serem vividas dentro de um aspecto assim, mundo caído. A gente quer o que é nosso, a gente não quer dialogar, a gente já é esse ser humano caído, né? A gente já é aquela criança que quer tomar do outro, isso aí já está em nós. Mas na modernidade, isso tem se agravado. E o que acontece? A gente tem uma convivência que não tem a presença do diálogo, não tem presença de conversa. Pais que querem criar filhos sem conversar com filhos. Casais que não conversam, gente. Aí depois bate na porta do gabinete pastoral. Pastor, estou com problemas. Já conversou? Não. É assim. É interessante isso. É trágico. Conversa. Diálogo. Entendimento. Como eu disse para você, esse negócio aqui é sério. A igreja estava prestes a se romper. Uma coisa muito complicada podia acontecer. Vamos sentar e vamos conversar. É uma lição comunitária. Graças a Deus a gente segue esse princípio e Deus tem nos dado graça e o mérito é todo dele em trabalhar isso no nosso coração, nesses anos de comunidade. Tem um problema? Vamos sentar e vamos conversar. E é interessante que nessas conversas a gente vai conhecendo o lado do outro, a perspectiva do outro, a dificuldade do outro. E essa troca de informações gera em nós empatia. Ah, você não fez aquilo? Ah, porque não deu para fazer mesmo, né? Estou entendendo. Tudo bem, irmão, vamos ajustar as coisas e vamos embora, e vamos tentar resolver isso juntos. Essas coisas da comunidade. E na nossa individualidade, na nossa vida, irmão, não pode faltar conversa. Não pode faltar diálogo. Nós vivemos na sociedade do grito. Nós vivemos na sociedade da imposição. E a gente só perde quando a gente segue esse caminho. Resgate está tocando junto com a Oficina G3 em vários lugares aí. Esse final de semana estava viajando. Estava agora há pouco lá em Goiânia. Cheguei agora de manhã, 8 da manhã, desembarquei aqui em Guarulhos. E nessas viagens a gente leva muito equipamento, é muita coisa. E quando nós fomos para Londrina, de São Paulo para Londrina, em Londrina precisávamos ir para Brasília. E aquele monte de coisa, aquele monte de gente, é uma bagunça, né? E um dos nossos amigos que toca na Oficina G3, ele é cidadão americano, brasileiro, mas cidadão americano, e ele veio para o Brasil, trouxe seus documentos, e não levou passaporte para a viagem, levou a sua carteira de habilitação americana. E aí foi embarcar. E aí o pessoal da companhia aérea falou, não pode. Você só pode embarcar com documento brasileiro, que comprove quem você é. Esse documento aqui, que você está usando, é muito bonito, é americano, mas aqui não tem valor. Aqui não tem valor. E era o tipo de coisa para se tratar de uma maneira assim, então, conversar, mas não rolou. Rolou um... O que aconteceu? Não embarcou. Não embarcou. Quem grita sempre sai perdendo. Esse tipo de situação a gente faz como uma realidade no nosso dia a dia. Eu lembro de uma vez que tive uma conversa com os meus filhos, em que um deles, depois de eu ter sido um pouco mais veemente, assim, dizendo, olha, tem que ser assim, tal, ele disse, manda quem pode, né? Fiquei sem graça, né? E tentei, a partir de então, desenvolver diálogo e conversas. Por mais velhos que nós sejamos, no caso,
pais e filhos, por mais experiência que nós tenhamos, é bom ouvir, é bom abrir a nossa porta de diálogo com quem quer que seja. Esse é um princípio que nós percebemos no Evangelho, e que Deus então nos converta o nosso coração para sermos gente que conversa, gente que ajusta a diferença, gente que, se não sabe conversar, procura ajuda para fazer isso. Tem psicólogo, gente, já ouviu falar de psicólogo? Já ouviu falar de terapeuta? Já ouviu falar de gente que fala, senta aqui, vamos lá, vamos ajustar isso? Tem. Se você não consegue, procure ajuda, é um bom caminho para você. Vamos seguir em frente. Aí aparece uma figura nesse concílio chamada Tiago. Vou ler aqui rapidinho para você, do 12 ao 21. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disso voltarei, reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus. Mas escrevam-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Ufa, o que está acontecendo? Depois de Pedro falar, depois de Paulo e Barnabé falarem, se levanta Tiago. Quem é esse Tiago aqui? É um Tiago que aparece pouco, gente. Mas ele não é outro senão o irmão de Jesus, ou o meio-irmão de Jesus, como dizem. Ele, como os demais irmãos de Jesus, teve dificuldade de crer em Jesus, mas acreditou em Jesus como Messias, porque Jesus apareceu para ele. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 15, 7. Esse Tiago aqui, só a título de informação, ele se torna uma figura relevante dentro da igreja. Ele é uma pessoa importante, e ele traz a palavra definitiva e uma resolução para o problema. Ele observa o Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica que eles têm, o Evangelho está sendo escrito, nós não temos o Novo Testamento ainda, as coisas estão acontecendo, e Tiago fala: olha, de acordo com a Bíblia hebraica, de acordo com o Antigo Testamento, para ele é difícil, né? De acordo com a Bíblia dos judeus, o que está acontecendo aqui está certo. Ele cita Amós e ele recomenda que, versículo 19, por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se convertem a Deus. Não precisamos perturbar esse pessoal, mas vamos escrever e vamos dizer para que eles se abstenham das contaminações dos ídolos e da imoralidade sexual e dos animais sufocados e do sangue. Bem, depois dessa palavra de Tiago, eles escrevem uma carta que é enviada de Jerusalém, onde eles estão, para Antioquia. Eu já vou seguir o texto aqui para a gente entender. Ao versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens, dentre eles, e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, Barsabás e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de nosso meio, sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transformando a mente de vocês, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas. Atenção, versículo 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós,
não impor a vocês maior encargo, além das coisas essenciais, que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual, para evitar essas coisas farão bem, passem bem. Aí, versículo 30, indo para o final do texto, os que foram enviados partiram para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por muito tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que o enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. O que acontece aqui, gente? O concílio, que é aquela reunião, não é, de ajuste, chega a uma definição através do que Tiago falou. Vou tentar resumir para você porque o texto é grande. Tiago fala, olha, olhando para a Bíblia dos judeus, é verdade, a gente não precisa colocar um peso sobre esses novos convertidos de jeito nenhum. Aí eles escrevem uma carta e enviam uma comitiva que sai de Jerusalém e vai para Antioquia, reproduzindo as palavras de Tiago. Eu li aqui, parece que é a mesma coisa, é o que Tiago fala, basicamente é escrito e enviado para esses irmãos. Olha, vocês não precisam se circuncidar, está tudo certo, vocês não precisam fazer isso, mas nós temos algumas recomendações para vocês. Se abstenham da carne de animais sacrificados, eu vou falar já já o que é isso e tudo mais, ponto. É assim que a gente entende esse texto. O que eu aprendo aqui, o que eu quero falar com você, muito rapidamente, já que é uma conversa longa, mas a gente precisa ir para o finalmente, eu espero que isso aqui seja um acréscimo importante. Primeiro, Jesus, irmão, não precisa ser acrescido de nada, é só Jesus. Jesus é o centro da nossa salvação, isso se chama graça, é por graça. É pela graça. Nós temos dificuldade com isso. Nós queremos pagar, nós queremos nos fazer dignos, nós queremos merecer as coisas. A nossa sociedade é a sociedade da performance. A nossa sociedade é a sociedade do mérito, e a gente transfere isso para a nossa relação. O sistema religioso nos afeta e dificulta o recebimento daquilo que é gratuito. Já falei um pouquinho antes, estou reforçando isso para você. Nós precisamos receber o que nos é dado de graça. Amém, irmão? Não há nada que você faça que vá produzir no coração de Deus mais amor por você do que Ele já tem. Não há nada que você não faça que vá produzir no coração de Deus mais amor do que Ele já tem por você. Deus nos ama e ponto final, porque Deus é amor, é graça, Ele nos dá. Olha só, Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Tito 2, 11, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Efésios 1, 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Ele derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. E Romanos 11, 6, mas se é por graça, já não é pelas obras, de outra maneira a graça não seria graça. É por graça, irmão? Estou perguntando para você, é por graça? É por graça, é por graça, e ponto final. A graça, eu preciso saber que ela não é de graça. Aí vem um outro ponto. O versículo 28, eu vou ler de novo para você. Lemos 2 vezes, vou ler de novo. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais. Quais coisas? Que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos. Bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitarem essas coisas, farão bem, passem bem.
Vocês não precisam se circuncidar, tá bom? Não, não precisam. Mas eu tenho algumas recomendações para vocês. É o que o texto nos diz. Essas recomendações têm como finalidade a manutenção da fé e de uma vida em resposta ao amor e à graça divinamente derramados sobre aqueles irmãos e sobre nós. E também para a manutenção da relação entre judeus e cristãos. Como é que é isso? Bom, primeiro, irmão, aqui o texto nos diz que era para eles se absterem das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados. Para a gente é uma coisa meio esquisita essa história, né? Como assim? Aqui é muito simples, irmão. Primeiro, os judeus cristãos não aguentariam ver os gentios cristãos comendo carnes sacrificadas a ídolos. A diferença entre eles era muito grande, ia dar treta, entendeu? Não ia dar certo, ia dar ruim. Então, para que a convivência acontecesse de maneira melhor, por conta da comunidade, a recomendação é: pare de fazer aquilo que prejudica a vida do teu irmão. É uma boa para a gente também isso, né? Nós vivemos em comunidade, respeite os limites da fé do seu irmão. Primeiro ponto. Segundo ponto, é um alerta a respeito da vida que cercava aquelas pessoas. Eles estavam dentro de um ambiente absolutamente politeísta. Muitos deuses, muitas possibilidades de idolatria. Então essa palavra também tem a ver com a guarda do coração. Porque eles continuariam sendo alcançados, tentados, seduzidos pela idolatria. Então, a carta de Tiago, ou a carta dos apóstolos para aquelas igrejas era: vocês não precisam se circuncidar, mas mudem o jeito de viver. A graça, irmão, ela não é de graça. A graça é conquistada por Cristo na cruz para cada um de nós. Há um preço para que essa graça se faça verdadeira em nós. A graça só acontece porque Deus é bondoso e Ele resolve pagar o preço que eu deveria pagar e que você deveria pagar, e Ele entrega isso a nós gratuitamente. Como é que a gente vive? De qualquer jeito? Não. Viva de uma forma a respeitar o limite do seu irmão, e viva de uma forma a honrar o sacrifício de Cristo na cruz. Há um movimento que já faz alguns anos que está presente no Evangelho aqui no Brasil, conhecido por hipergraça. Na hipergraça pode tudo, entendeu? Porque Jesus é lindo, porque Jesus é maravilhoso, e Ele me aceita do jeito que eu sou. Tudo é verdade, Jesus é lindo e maravilhoso e me aceita do jeito que eu sou, é verdade, vírgula, mas por amor à sua obra na cruz, eu vou seguir os preceitos e os valores que Ele me entregou, morrendo naquela cruz por mim, e vou retribuir esse amor, vivendo de uma maneira digna ao Evangelho de Jesus Cristo. Era isso que ele estava dizendo. Não tem imposição de circuncisão? Não. Não precisa? Não. Você tem que viver de acordo com os valores do Evangelho de Jesus Cristo. Você tem que honrar a cruz de Cristo. Você tem que honrar a obra que foi feita na cruz por mim e por você. Esse é o papel de cada um de nós. Às vezes nós confundimos as coisas. Às vezes nós achamos, porque somos de uma comunidade mais moderna, porque somos de uma comunidade que conversa com a sociedade. O pessoal da Casa da Rocha, eles até ouvem música do mundo. Vou ouvir música de Marte, irmão? Vou ouvir música da onde? A música desse mundo que eu ouço mesmo, porque eu vivo nesse mundo. Às vezes nós confundimos isso e achamos assim: beleza, achei, uhul, é isso aí. Não.
tira o teu cavalinho da chuva. Porque evangelho não é isso não. Evangelho é uma vida dedicada a Deus. Eu não preciso carregar a pressão da tradição, que esfola, que judia. Eu não preciso viver apegado à lei, porque a lei já foi. Não é por mérito. Eu não preciso ficar batendo ponto. E se um domingo eu tiver que faltar lá no culto da igreja, eu não vou ficar me penitenciando por isso. E se eu não conseguir suportar um dia a tentação e eu cair no pecado, eu vou me levantar e vou contar com a graça divina, e Deus vai me socorrer, e eu vou continuar caminhando, sabedor que eu não consigo comprar. Não é assim. Não é por mérito, não é por dignidade humana, é por graça. Mas em resposta a essa graça eu digo: Jesus, me ajuda a viver como o Senhor quer que eu viva. A orientação da imoralidade sexual é óbvia. É de uma vida preservada e de santificação. Existiam naquela época atitudes e caminhos de idolatria que levavam à prostituição cultual. A deusa Afrodite, ela era cultuada em templos onde as sacerdotisas esperavam os homens para terem relações sexuais dentro do templo, e isso era um culto à deusa. Eles estavam nesse ambiente, não é muito diferente do nosso, né? Não é, onde todo mundo pega todo mundo e está tudo liberado, e vamos embora. Ou seja, o ambiente que a gente vive, dadas as diferenças em algumas situações, é esse. É um ambiente onde tudo me é possível, mas eu quero viver para Jesus. Eu quero refletir Jesus. E eu vou viver assim. Eu não preciso carregar o peso da religião, mas eu vivo segundo os padrões do Evangelho, em retribuição àquele que me amou em primeiro lugar. Irmão, é assim que a igreja em Jerusalém vivia. É assim que as igrejas aprendem a viver quando essa carta é mandada, quando eles aprendem o que é o Evangelho. Assim eu espero que nós aprendamos a viver. Em diálogo e em santificação. Buscando a Deus e sabendo que eu não compro nada, mas eu retribuo o amor de Cristo por mim na cruz, vivendo como Deus quer que eu viva. E que a gente caminhe assim. Às vezes, desculpem a minha conversa um pouco mais longa hoje, mas às vezes nós ainda flertamos com a ideia de que evangelho é aquilo que me poda, que me tira coisas. Eu até brinquei alguns dias aqui de um meme que está na internet, que o senhorzinho fala: olha, você quer saber de uma coisa difícil, é ser crente. Crente não pode beber, crente não pode fumar, crente não pode transar, crente não pode fazer nada. O homem reclama, né? E admirado assim: ser crente é muito difícil, ser evangélico, ele ainda fala assim. Às vezes a gente acha isso, sabe? Não entendendo que essa preservação, que essa santificação, que essa diferença que a gente vai aprendendo a viver, é fruto de uma transformação interior, e é o viver como Deus quer que a gente viva, e o viver como Deus quer que a gente viva, é o melhor jeito de se viver. Você devia dizer amém com mais convicção agora. É o melhor jeito. Esse mundo é uma mentira, irmão. Esse mundo é uma papagaiada. Todo mundo se aproveitando, todo mundo se abusando, todo mundo se usando, todo mundo fazendo tudo, e todo mundo arrebentado, todo mundo detonado, todo mundo triste, depressivo, angustiado, precisando de uma coisa atrás da outra. Você quer entrar nessa? É isso que você quer para a sua vida? Você não entendeu ainda que a plenitude da vida está em Cristo Jesus?
Quando a gente entende, já foi. Já foi. Eu quero viver para Jesus. Que essa seja a tua resposta nessa manhã também, meu irmão, em nome de Jesus. Você quer viver para Jesus? Então fica de pé comigo, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Vamos colocar nosso coração diante do Senhor. Vamos lá, gente. Feche os teus olhos. Jesus querido, nessa manhã nós nos prostramos diante do Senhor, diante da tua obra, diante do teu amor, diante da tua graça, diante da tua misericórdia. Hoje nós nos prostramos e aprendemos com a igreja do primeiro século, com os nossos irmãos lá de trás. Nós aprendemos, Jesus, aprendemos muito hoje. Aprendemos que o diálogo deve fazer parte das nossas relações. Aprendemos que a força do grito não pode imperar nas nossas relações. Aprendemos também, Jesus, que não há nada a ser complementado na obra da cruz. Ela foi completa, ela foi plena, ela foi absoluta. O Senhor morreu por nós naquela cruz, sendo nós ainda pecadores. E hoje nos abrimos para receber graça, graça, graça e graça, Jesus. Obrigado pela tua obra, que não foi feita por nada que eu tenha realizado, por capacidade humana nenhuma da minha parte, mas por completo e pleno amor do Senhor para comigo. E que a minha vida seja uma resposta a esse amor. Que nós, como cristãos, irmãos em Cristo, saibamos caminhar o evangelho da paz, o evangelho da santificação, conforme Paulo nos ensina em Romanos. Um movimento de santificação aconteça em nós, de transformação, de deixarmos o velho homem, a velha mulher para trás todos os dias, morrendo, morrendo, morrendo e morrendo, e nascendo todas as manhãs, o novo homem, a nova mulher, mais parecido contigo ainda, Jesus. Livra-nos e ajuda-nos a vencer as nossas tentações. Ajuda-nos a compreender que a graça custou a tua vida naquela cruz entregue por nós, e que a nós cabe a devolutiva em amor de quem se dispõe ou opta por se preservar em santificação nesse mundo caído, optando sempre pelo Evangelho, dizendo sempre sim ao Evangelho, dizendo sempre sim a Jesus Cristo e tendo a sua vida transformada. Obrigado por essa manhã, faz essa conversa refletir em nosso coração, em nossa mente durante essa semana, que cresçamos na nossa espiritualidade e na nossa caminhada contigo. Dá-nos um bom domingo e uma ótima semana, é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, irmão, Deus te abençoe, ótima semana, vai na paz.